tudo bem com você? Hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre avaliação diagnóstica para adultos com sintomas de desatenção e hiperatividade ou hiperatividade, que nós chamamos de TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Algumas pessoas perguntam em que consiste essa avaliação. Essa avaliação consiste de 3 etapas. Na primeira etapa é avaliada a dinâmica familiar. E nessa etapa eu utilizo um instrumento chamado genograma sistêmico, que é um mapa, uma ferramenta validada cientificamente, em que aparece um gráfico sobre a família de acordo com a entrevista, com a anamnese que vai sendo feita. E nesse gráfico, nós podemos detectar ali se existe um estresse familiar, uma ansiedade familiar, que pode estar apresentando no paciente sintomas que são semelhantes aos sintomas de desatenção. Há sintomas de ansiedade, estresse que são muito semelhantes. Então, por isso, é necessário fazer essa avaliação familiar e com essa ferramenta, é uma ferramenta muito eficaz que auxilia muito nesta avaliação. E aí nós podemos ter um quadro, uma visão, um vislumbre da situação familiar. Também nós vamos fazer, na segunda etapa agora, uma análise dos relacionamentos dessa pessoa, desse adulto, com esses sintomas. Então, vamos ver a questão das amizades conjugais, se for o caso, se for um paciente casado, uma paciente casada. Vamos ver os relacionamentos em outros ambientes, também no ambiente acadêmico, vamos também ver o desempenho acadêmico dessa pessoa, não é? Na terceira etapa, nós vamos partir, então, para os testes. Os testes são testes específicos para adultos com TDAH, em que nós vamos avaliar a atenção, a hiperatividade, a impulsividade e vamos ver se realmente essa pessoa tem os sintomas, se esses sintomas correspondem aos sintomas de TDAH. Aí, nessa etapa, nós já fizemos uma avaliação familiar, uma avaliação dos outros relacionamentos e vamos poder fechar a nossa avaliação diagnóstica. Esses testes são testes que são validados pela Associação Brasileira de Psiquiatria, pela Associação Norte-Americana de Psiquiatria, estão de acordo com o DSM-5, que é o Manual das Doenças Mentais, dos Transtornos Mentais. Então, isso é realizado geralmente em cinco sessões. 5 sessões são suficientes para fazer essa análise. Durante essa análise, o paciente também vai receber orientações como ele deve evitar os problemas que forem detectados, né, os sintomas que forem detectados, e assim nós vamos saber se realmente são sintomas de TDAH ou se são sintomas de uma ansiedade, talvez individual, talvez familiar, do ambiente familiar, talvez um estresse do ambiente social. Tudo isso é feito nessa avaliação. Então, eu espero que essas orientações tenham ajudado a esclarecer o que é a avaliação, como ela é realizada, e que você que tem sintomas de TDAH não tenha medo de fazer a sua avaliação, não tenha medo de pesquisar sobre isso, de procurar um profissional para fazer a sua avaliação, porque o tratamento para TDAH é um tratamento simples. Não existe cura para TDAH, como não existe cura para vários transtornos, não é? Para várias enfermidades também não existe cura, mas existe um tratamento muito eficaz que você pode fazer e ter uma vida ter uma qualidade de vida muito melhor quando você faz o tratamento. Muitas vezes eu recebo casais com problemas, porque eu sou terapeuta de família também, além de psicopedagoga, e muitas vezes eu recebo casais com problemas no relacionamento que não são problemas realmente de relacionamento, são problemas porque existe alguém que tem TDAH e que aquela falta de atenção, aquela falta de cuidado com a outra pessoa que parece desinteresse é simplesmente um sintoma de TDAH que precisa ser tratado. Então, não deixe a sua vida ficar péssima, ficar um caos para você buscar uma avaliação para TDAH. A avaliação psicopedagógica para TDAH, essa que eu estou falando é específica para adultos, né? Mas a infantil também segue a mesma linha, só que eu só trabalho com adultos. Essa avaliação, ela aliás, é uma avaliação, não é um diagnóstico. O diagnóstico só pode ser fornecido pelo médico, isso precisa ficar muito claro, não é? Então, depois que a pessoa faz a avaliação e detecta se é um falso positivo, se é um caso de ansiedade ou se é uma questão realmente de TDAH, esse paciente vai ser orientado já durante a avaliação e ele poderá prosseguir com o seu tratamento, podendo receber um tratamento mais prolongado
por parte da psicopedagogia ou já indo para outros profissionais também e tratando de toda a questão do TDAH. Eu quero deixar uma palavra para você. A pior fase do TDAH é quando você não tem o diagnóstico, quando você não sabe o que você tem, quando você luta contra um inimigo invisível que você não sabe como lutar contra ele. Mas o TDAH, ele é um transtorno que pode ser muito bem administrado se você fizer o tratamento como precisa ser feito. Portanto, não adie. Se você precisa de ajuda nessa área, leia sobre isso, né? Veja vídeos de pessoas que são profissionais que trabalham nessa área e não fique sem atendimento, não fique sem procurar realmente saber qual é o seu diagnóstico, ok? Eu espero que essas palavras, que essas orientações tenham sido úteis para você. Um abraço e até o próximo vídeo.